Olá, eu sou o professor Anderson Rocha, professor aqui no Instituto de Computação da Unicamp, e a minha área de atuação é inteligência artificial. Eu sou um apaixonado por literatura, por artes e, claro, por inteligência artificial. Hoje eu trago para vocês duas dicas de leitura, tá? Dois livros fantásticos que saíram, um deles já há bastante tempo e o outro há 1 ano e meio. Então, o primeiro livro que eu trago para vocês hoje aqui se chama 2041. Tá? Esse livro aqui, 2041, tá? Nós temos a minha versão, a versão toda em preto, mas também tem uma versão com a capa mais colorida, tá bom? Ele tem em português e em inglês, e esse livro aqui, ele traz 10 visões para o nosso futuro. É um livro de contos, tá bom? Esse livro de contos, ele imagina como será a nossa vida, ou como poderia ser a nossa vida, em 2041. Esse livro é feito por um especialista em inteligência artificial, que é o Kai-Fu Lee, e também por um escritor famosíssimo na China, o Chen Qiufan. E esses dois fizeram uma parceria muito bonita, muito boa. O Kai-Fu Lee traz todos os insights relacionados ao que é possível com inteligência artificial, enquanto o Chen Qiufan traz todo o seu talento artístico literário. Então o resultado disso são 10 histórias muito interessantes. Vou contar aqui um pedacinho. Existe um dos contos que se chama Os Pardais Gêmeos. Esses pardais gêmeos, eles se tratam de duas inteligências artificiais, dois robôs, que são criados, né? E esses dois robôs, eles têm todos os talentos de aprendizado, de conversação, só que eles são criados de maneiras diferentes pelos seus pais adotivos. E aí a gente se pergunta, qual vai ser o resultado disso, né? Então não percam essa história e mais outras 9 super interessantes. Um outro livro em particular que eu gostaria de recomendar para vocês aqui hoje, que me fez chorar inclusive 2 vezes, tá? É um livro já de mais tempo. O livro original é de 1959, o conto, e 1966 a expansão do conto original para um livro como um todo. É esse livro aqui magnífico chamado Flores para Algernon. Esse livro faz a seguinte pergunta: o que acontece se uma pessoa da noite para o dia se torna a mais inteligente possível? O que acontece se uma pessoa que era, por exemplo, limitada, por exemplo, com um QI de 70, ou seja, era uma pessoa que tinha dificuldades de entendimento, se essa pessoa passa por uma cirurgia e da noite para o dia essa pessoa começa a ter a capacidade cognitiva, por exemplo, maior do que Einstein? Isso traz implicações muito interessantes para a gente observar. A primeira delas é que a gente precisa sempre desenvolver a nossa capacidade intelectual junto com a nossa capacidade emocional. Só que essa cirurgia faz com que a pessoa seja capaz de desenvolver a capacidade intelectual, mas emocionalmente ela ainda não desenvolveu ao ponto que possa acompanhar a capacidade intelectual dela. Então a pergunta que a gente se faz é: o que acontece quando uma pessoa fica muitíssimo inteligente, mas não tem o emocional para acompanhar isso? Então isso é o que nós temos nesse livro aqui, Flores para Algernon, totalmente recomendado. Eu garanto que vocês vão chorar um pouquinho também, tá bom? Um abraço para todos aí, boa leitura. Tchau, tchau.